Nessa última aventura, a guilda, a Companhia Livre do Barril de Pêssego, chegando na cidade de Velha Salitre, encontra uma cidade à beira da lei, desconectada do restante de Lutsema, sem todo o sistema de governo que regencia todo o resto do local, e mistérios e problemas começam a transparecer já na chegada dos heróis na cidade. Um velho aliado aparece morto na entrada da cidade. As pessoas da cidade não parecem particularmente amistosas em relação a aventureiros e guildas, e pior ainda, monstros atacam. No meio da noite, o grupo é atacado por um minotauro, membro de um clã pirata rival do clã de Trandok, e por um espantalho que é instantaneamente destruído, junto com a maior surra que uma pantera deslocadora já tomou na história de Dungeons and Dragons. E o grupo facilmente sobrevive uma emboscada terrível e resolve seguir acampamento na madrugada para poder evitar maiores problemas na jornada, em caminho do lugar conhecido como o Pico da Barreira, uma área montanhosa nos limites de Lutsema, aonde as lendas do continente há décadas atrás dizem que um grande meteoro caído dos céus atingiu a montanha, o que causou a destruição da cidade de Salitre, transformando-a em Velha Salitre e fazendo a cidade inteira se deslocar mais ao sul para Nova Salitre. No início da madrugada, nossos heróis resolvem partir noite adentro para subir a montanha e evitar maiores problemas, e a viagem em si é lenta. Eles estão fugindo de uma outra cidade que está à beira de ser sitiada pelo exército de Batori Catena, uma das lordes da região, que chegará na cidade em cerca de 3 semanas para iniciar o que é invariavelmente uma guerra civil. De um lado, o exército militar de Catena, que por décadas manteve ordem militar em toda a região, e do outro lado, um grupo de terroristas buscando liberdade e independência, conhecidos apenas como o Ninho, liderados por pessoas que utilizam codinomes, entre eles o Falcão e o seu parceiro. À medida que vocês avançam com a carruagem de vocês subindo a montanha durante a noite, vocês começam a imediatamente perceber que subir uma montanha com uma carruagem não é a coisa mais fácil do mundo. E a viagem, por si só, ela já é lenta. Aí também vocês conseguiram achar no Minotauro um pequeno pedaço de papel que mostrava uma rota específica pelos caminhos da montanha que apontavam uma vila, em algum lugar no meio do caminho. Começando a jornada de vocês no meio da madrugada, Lilithia, você não precisa mais dormir. Você percebeu que à medida que os seus poderes naturais foram evoluindo e crescendo, a magia dentro de você, não apenas da sua própria experiência infernal como Tiferina, mas também a magia natural bárdica que te segue e com a qual você aprendeu a dominar com os anos, e também o próprio fruto do morango que reside dentro do seu corpo. De alguma forma, esses poderes foram se combinando e você percebeu a ausência da necessidade do sono natural ou mágico com o passar do tempo. Porém, no meio da madrugada, você ainda sente a fome, a necessidade de alimentar-se da energia oriunda de sonhos. Enquanto seus companheiros descansam no início da viagem, no seu último sono, antes de quebrar o ciclo de precisar dormir, você se alimentou das energias do sonho da Mint. Nesse momento em que você tá com seus companheiros na carruagem, você precisa se alimentar. Para onde você foca esse seu desejo? Essa rodando dado aqui, que é sempre bom. Pô, eu escolho o Trandok. Show. Obviamente, a Lilithia já sabe como se alimentar da energia oriunda dos sonhos sem necessariamente machucar ninguém. Então, quando você vai focando a sua energia no Trandok, você não sente resistência. Existe uma certa barreira mental oriunda dos poderes psíquicos do Trandok que ele desenvolveu recentemente, mas você não vê dificuldade em transparecer essas barreiras e avançar para dentro do sonho dele. Agora que você não dorme mais e ele está num sonho profundo, você sente que é mais fácil focar a sua vista quando você observa os sonhos de alguém. Onde antigamente era como se tudo tivesse levemente enuviado, agora você sente um pouco mais de liberdade e aonde você foca a sua mente. E a sua mente automaticamente ela vaga pelos sonhos do Trandok, que em sua vasta maioria são memórias. Você vê o barco e a guilda dele original, o clã de piratas do Coqueiro Cruzado, em suas viagens de mercadorias pelo norte
norte de Lutsema, fazendo contrabando ocasionalmente, aqui e ali, para fazer algum dinheiro extra. Uma tripulação de cerca de 8 pessoas variadas. O seu ponto de vista não é seu. Você também se sente leve. A sua perspectiva é pequena. Você percebe que a sua visão é como se estivesse pelo ponto de vista de uma gaivota, sentada sobre o mastro do navio, olhando o deck principal. E ali você vê, no porto, as pessoas trazendo caixas para dentro do navio, e você consegue ver a figura do Trandok. As cores não são claras. Algumas cores parecem erradas para você. Coisas que você sabe que deveriam ser azuis parecem levemente verdes. Alguns tons de amarelo são completamente ausentes. O restante, parte cinza, os vermelhos são bem vivos. As cores não são totalmente em foco para você, mas você consegue identificar a figura do Trandok. E o que você consegue observar é um Trandok um pouco mais novo, falando com 2 pessoas do lado de fora do barco. 2 jovens, 2 anãs, gêmeas, que parecem ter alguma semelhança física parecida com a dele. Existe ali um senso mais do que apenas amizade, mais um laço familiar. Eles se abraçam como se estivessem se despedindo. As 2 carregam mochilas pesadas nas costas, sacos de dormir, picaretas, baldes, material de viagem. E quando eles se despedem, você vê a figura do Trandok retornando pro navio. E 2 figuras o aguardam. 2 Droll. E você consegue perceber que uma delas, os olhos vermelhos chamam a atenção à distância. E você vê o Trandok se aproximando e falando com uma e responde, e a outra Droll ao lado dela parece rir dos 2. Os 3 acabam compartilhando uma risada de camaradagem, enquanto a mulher dos olhos vermelhos diz alguma coisa e se afasta do grupo, enquanto a outra Droll toma a mão do Trandok em um gesto afetivo e eles seguem pro outro lado. Eu quero saber aqui, você sente a possibilidade de ajustar o seu foco de visão? Aonde você foca a sua visão? Em alguma dessas Drolls, elas parecem um pouco familiar com alguma que eu já tenha visto, principalmente aquela da caverna, onde ela tentou matar a gente? Sim, você reconhece que é de olhos vermelhos, você acabou de conhecê-la, então a imagem dos olhos é muito fresca na sua memória, e sem sombra de dúvida nenhuma é Heavy Olhos Vermelhos. Certo, eu quero focar mais nela. Perfeitamente. Você foca a sua visão na figura da Droll que vai se escapando, e é como se o restante da imagem ficasse levemente borrada, e a sua visão foca nela e o restante foge da periferia da sua visão. E é como se você estivesse acompanhando ela, e é estranho, porque nesse momento você percebe que você está se alimentando dos sonhos do Trandok, mas é como se estivesse observando a imagem de uma outra pessoa. Você não está mais acompanhando o Trandok, você está acompanhando uma outra pessoa. Os passos dela, à medida que você observa ela caminhando pro fundo do navio, é como se ela desse 3 passos e a figura dela some, recua um passo e avança um pouquinho mais pra esquerda, um pouquinho pra direita. É como se a imagem fosse se corrigindo à sua frente em tempo real. E você consegue, a sua visão vai acompanhando ela à medida que ela vai avançando, e você pisca. Quando você pisca, naturalmente você abre os olhos e você já não é mais uma gaivota. Sua imagem agora vem de uma perspectiva ainda menor, de baixo pra cima, como se você observasse a cena dos olhos de um camundongo. Um rato no porão do navio. Correndo por debaixo das escadas, você vê as botas da Droll descendo pelo porão. E ela começa a mexer nas caixas que chegaram no navio, ajustando elas no porão. Ela olha por cima do ombro dela, volta a atenção pra ela pelas caixas e parece mexer numa caixa menor entre outras caixas. E à medida que ela abre a tampa pra conferir alguma coisa, você consegue ver esse brilho dourado, fosco, quase doentio, floresce da caixa na direção dela à medida que ela observa. E outra coisa chama a sua atenção. Do canto da sua visão, você percebe algo no seu campo de visão, mas é algo que você não está olhando para aquilo. É uma imagem estranha, incoerente. Os seus olhos naturalmente vagam naquela direção e você consegue observar uma figura flutuando no ar, não como se ela estivesse suspensa ou voando, apenas como se ela estivesse fixa num ponto do espaço. É como se fosse um livro, mas não é um livro. O seu cérebro só consegue interpretar o que você vê, mesmo do ponto de vista de um camundongo. É como se alguém tivesse pintado o ar. É como se fosse tinta flutuando na forma de um livro. O livro tem bordas amarelas e páginas douradas numa capa de couro, que parece couro, mas o visual, como se fosse tinta, é estranho. O livro irradia uma energia similar à da caixa, e você percebe que a Heavy que você observa por esse sonho através de um sonho, não vê o livro, mas você vê o livro. E por um breve momento, é como se o livro visse você. E você, olhando ao seu redor, você observa que agora não é mais como se você fosse um camundongo, você é Lilithia. A sua imagem volta ao seu corpo normal, e você está no porão daquele navio. À sua frente, Heavy fechando a caixa, congelada no tempo.
As cores ficaram mudas. Tons de cinza, preto, branco, de foscos. Exceto o livro se mantém. O livro se mantém flutuando a mais ou menos 5 metros de você. É difícil julgar a distância de uma imagem tão abstrata. Mas você observa como se o livro, não importa qual ângulo de visão você tome, o livro parece sempre travado de frente pra você. Eu consigo controlar o meu corpo? Eu tenho... Você sim, parece ter total liberdade de movimentar suas mãos, seu corpo, seu pé, você gira, olha ao redor. É como se você estivesse fisicamente naquele lugar. Embora você tenha noção de que você está dentro de um sonho dentro de um sonho. E com o tempo congelado. É. Eu consigo me locomover? Em que direção você quer se locomover? Eu quero ver a caixa. Você vira em direção às caixas que a Heavy estaria aí mexendo, e é estranho. Quando você muda sua perspectiva para se aproximar da caixa, é como se você estivesse olhando para uma foto, uma pintura, e a sua perspectiva meio que distorce o espaço. É como uma daquelas construções de papel que quando você se aproxima de uma certa distância parece tridimensional, mas quando você se aproxima ela fica bidimensional. É aquilo. Sim. Uau, eu vou olhar pro livro... Quando você se vira pra olhar o livro, ele não está mais a 7 metros, ele tá a cerca de 30 centímetros de você. Eu levanto uma das sobrancelhas. Curioso. Olá? O livro permanece, ele brilha, ele pulsa, ele não emite nenhum som, mas você vê que o livro tá focado em você. Já que eu tô no meio desse negócio de magia, eu consigo fazer uma certa sintonia com esse livro pra não me comunicar com falas, mas de uma certa conexão mágica com ele? Você pode tentar fazer um teste de arcanismo e ver se você consegue, de alguma forma, ressonar com a conexão desse livro. Você também tem a opção de rodar, pra esse caso, religião também seria aceito, se você preferir. É, religião ajuda. Religião me ajuda. Então, vamos lá. Temos um 14 mais 4, 18. 18. Perfeito. Você tenta focar a sua atenção no livro. Deixa eu tocar de música, essa música não combina com o que eu tô falando. Você foca a sua atenção no livro e você tenta observar a natureza da presença dele. E você observa como se a própria trama, a própria energia emanando do livro tivesse tentando chamar a sua atenção. Quando você tenta focar e observar ela, o livro de repente se abre. E você vê que as páginas dele, embora sejam marrons e desfocadas, tem texto que você não consegue ler. Mas observando o livro, você consegue identificar que livro é esse. O seu conhecimento de religião entende que é exatamente o mesmo livro que você estava lendo com Pargon na carruagem no outro dia e que ele fechou na sua frente. O diário que falava sobre o Rei Amarelo. Certo. Eu consigo, de alguma forma, sintonizar melhor com ele, entender um pouco mais a situação e ele acaba fechando na minha frente? O livro está aberto, flutuando na sua frente, mas você agora consegue identificar o que é esse livro que está tentando fazer uma conexão com você. Ok. Eu consigo ver que ele tá mais me comunicando comigo, como se ele estivesse querendo mostrar toda essa situação e como se ele estivesse me ajudando a mostrar todas essas imagens? O livro tá aberto na sua frente com texto que, ao passar de olhos inicial, você não consegue focar e lê-lo. Você pode tentar se aproximar ou focar no que tá escrito, ou recuar. Eu vou tentar dar uma olhada tentar ler algumas palavras e ver se eu consigo conectar a informação que eu já tive do livro. Você se aproxima da figura do livro aberto em suas frentes e começa a olhar as palavras, procurar padrões, textos que você reconheça, figuras de linguagem, imagens, símbolos. Aos poucos, as letras não parecem fazer sentido nenhum, mas você observa ritmos. A presença de estruturas de sentença parece que não foi apenas para a visão de uma mente fechada, parece apenas rabiscos. Para a visão de uma mente que já foi tocada por escrituras do além, escrituras oriundas dos contos do Rei Amarelo, a estrutura da frase começa a fazer um pouco mais de sentido pra você. E agora, eu preciso que você faça uma salvaguarda de sabedoria. Tá, eu tirei 9. E 9. como que funciona a salvaguarda mesmo? Eu preciso... um D20 mais o seu bônus de sabedoria. Então deu 11. 11, ok. Você começa a observar o texto e, aos poucos, o que não faz sentido, o que é oriundo de insanidade, passa a fazer sentido pra você por um breve instante. É como se, através do livro, você tivesse o entendimento da trama entre mundos. Algo se aprofunda, chama você. Você foca mais adentro da imagem do livro. E, nesse momento, você se vê completamente focada, dedicada àquele texto. Curiosidade, sede
vontade de curiosidade, vontade de saber mais, vontade de entender mais, de querer aquele texto. Você sente um anseio por aprendizado daquelas palavras. Você sente chamada para aquelas palavras. Nesse momento, o texto deixa de ser texto. O cinza e marrom das páginas dão espaço para um bege amarelado, pálido, fraco. As letras, os riscos, tomam formatos oriundos de traços verticais sobre linhas horizontais e você reconhece a figura de uma mão maior do que o seu rosto, dedos esqueléticos cercados de uma pele pálida e amarela, quase dourada, que esticam das páginas do livro, imediatamente agarrando ao redor da sua garganta. Você sente uma mão com o peso do aço, se travando com dedos ao redor da sua garganta. A ponta dos dedos se tocam na sua nuca, de tão grande que eles são. A mão agarra através das páginas do livro e começa a apertar. Eu preciso que você role um D20 pra mim. 14. Isso é um sucesso em salvaguarda de morte. Imediatamente você sente o seu queixo, levanta o seu pescoço, estica. Você não tá respirando, você tá num sonho, mas você não tá respirando. Nesse momento, eu preciso que todo mundo que tá na carruagem faça um teste de percepção. A Mint já ficou empolgada. Pode ser em percepção ou investigação, não tem problema, se você estiver acordado. Paragon está dormindo. A Mint já deve estar no milésimo sono. 12. Agora a gente vai entender aquele Paranauê que eu falei. Eu não entendi. Porque eu tenho especialização em percepção. Sim. Ou seja, seu bônus de proficiência é dobrado para elas. Exatamente. Então eu tenho 2 de proficiência. Então eu tenho que somar, tipo... 4. O 3, aí o 2 vira 4. Então seria 3 mais 4 mais a minha rolagem? Não, você tem especialização em percepção, correto? Isso. Então, você vai somar o 3 de proficiência, o 3 de proficiência de novo, e aí o bônus do atributo. Mas eu tenho 2 de proficiência. Isso veio do seu atributo, que no caso é sabedoria. Não, que eu digo... Não sei. A percepção, ela é treinada. Isso. Aí tem a especialização. Então, a perícia que é treinada, ela é especializada. Exato. Aí, aqui, ela tá 3. Porque é 1 de sabedoria que eu tenho, mais os 2 pontos da proficiência que tá aqui. Exato. O bônus de atributo, ele sempre se aplica a todas as perícias, indiferente. Por você ser treinada, você soma proficiência. Por você ser especialista, você soma proficiência de novo. Então eu rolei 12. 12. Eu vou somar mais 3 da percepção e mais 2 do bônus de especialização. Não. Você vai somar o mais 1 da sua sabedoria no 12, vai virar 13. E aí você vai somar mais 6, que é 3 de proficiência, mais 3 de proficiência, porque você é especialista. Por que 3 de proficiência? Não seria... Por causa do seu nível. Você é nível 6, a sua proficiência é mais 3. É mais 3? É mais 3. Fudeu. Porra, agora fudeu. Vou ter que imprimir outra ficha. Caralho. O gato tá deitado de barriga pra cima, ronronando no 7º sono dele. Lismo, Trandok e Mint. Vocês conseguem perceber, vocês já sabem que a Lilithia não precisa mais dormir. Ela não dorme. Mas quando vocês observam dentro da carruagem, entre vocês que estão conduzindo a carruagem ou descansando, vocês observam uma movimentação estranha dentro da carruagem. A atenção de vocês imediatamente volta para a parte de trás da carruagem e vocês conseguem observar a Lilithia sentada de joelhos ao lado de um Trandok que estaria dormindo e acorda nesse momento, como ela sempre fez para se alimentar de sonhos, se aninhando próximo da pessoa e apenas se alimentando daqueles sonhos, exceto que ela está de joelhos, boca aberta, olhando pra cima, olhos completamente revirados, brancos e tremendo. E vocês conseguem observar um pequeno filete de sangue escorrendo do nariz dela. Parece um princípio de convulsão. E isso não é normal. Na hora que eu vejo isso... Sério? Ok. Depois do tapa, eu vou tentar segurar ela pelos ombros pra ela não convulsionar. Você sente aquela mão amarelada apertando ao redor da sua garganta, como se fosse literalmente fechar a sua garganta e esmagar a sua traqueia nas suas mãos. E nesse momento, um choque mental atravessa o seu cérebro. Você sente o seu corpo inteiro vibrar e por um momento você se lembra que você tem um corpo físico. A sua mente dói, a sua essência dói. E você se sente a imagem atunelar e afunilar na sua frente de tal forma que você pisca e quando você abre é como se estivesse encarando direto na chama de uma lanterna. O seu olho arde e depois a sua boca arde e a sua cara inteira arde. Que você sente a porrada que você tomou na cara da mão de um anão e você tá ali sendo abraçado pelas suas amigas Mint e Lismo. Felizmente os cavalos são treinados e sabem parar sozinhos quando não tem ninguém guiando a carruagem, já que tá todo mundo agora na parte de trás da carruagem. E você sofre
3 pontos de dano psíquico. Tá bom. Pô, o Rei Amarelo arrancando minha vida, tá fantástico. E você tem esse choque e, de repente, bum. É como se tivesse literalmente acordado de um pesadelo. Eu vou, tipo... Para Ai, onde? maldito Pois não. rei. Tipo, eu olho pra todo mundo assim... Eu tipo, coloco uma mão na garganta assim, a outra meio que estendendo pra todo mundo, tipo, tá tudo bem, sabe? Eu só... Tô tendo visões demais ultimamente. Calma. Essa parada tá estranha. O que tu viu dessa vez? Quase morri por causa de um esqueleto. Mas depois eu converso com o gato. Eu acho que ele pode me ajudar melhor. Eu vou na nossa geladeira mágica e pego um pouco de água e açúcar pra trazer pra Lilith. Enquanto eu vejo a Lismo ajudando já a Lilith, eu vou chegar perto do Trandok e falar: Ô, tu lembra o que tu tava sonhando pra lá, tá assim? Eu lembro? Faz o teste de inteligência. Inteligente. Não lembro, não. O engraçado é que realmente talvez ele consiga. Ele me tentou demais, porque eu não sei se a presença desse livro dentro do sonho me deu mais poderes de perspectiva, porque eu conseguia não ver através apenas de uma pessoa, mas de outros animais, tanto que eu consegui ver além do Trandok. Eu consegui ver algo que era além da perspectiva dele. Então, o rei realmente ressoou em mim. Eu vou tomar mais cuidado, eu juro. Eu já tenho problemas demais com o meu fruto, com uma criatura dentro de mim que pode virar uma árvore demoníaca. Então, eu não quero mais esqueletos amarelos atrapalhando minha vida. Nisso, o Pargon, ele sobe no seu colo, se aninha sentando no seu colo, olhando pra você, e o rabo dele meio que balançando, curioso com as palavras que você diz, meio que observando você. Se você começou a interagir mais com as terras oníricas, o reino dos sonhos, e começou a adquirir autonomia, talvez eu possa ajudar de algumas formas. Existem alguns feitiços que eu conheço que me permitiram transitar entre as terras oníricas e a de vocês, e que talvez permita ampliar as suas resistências a esse tipo de interferência. No momento oportuno, eu posso lhe ensinar esses conhecimentos arcanos, se você estiver interessada em resistir à loucura. A minha vida inteira foi uma grande loucura. Eu não tenho medo disso. E eu ficaria muito feliz pelos seus ensinamentos. Ótimo! Então estamos de acordo. E nisso ele vira de volta pro Trandok e olha pro anão ainda sentado no colo da Lilithia. Bacon! Quê? Bacon! Aqui, Bequinho. Aqui, Bequinho, gatinho. Aqui, Bequinho, gatinho. O livro e esse rei controla de alguma forma as pessoas. Não exatamente controla. O Rei Amarelo é um deus onírico da loucura. Ele influencia as pessoas desesperadas que estão em busca de conhecimento, fortuna, poderes, informações além do reino do conhecimento de vocês. Informações de outros planos, universos, mundos. E ele alimenta essas pessoas com loucura. Ele busca pessoas desesperadas e oferece poder. E quanto mais poder essas pessoas absorvem, mais da sanidade elas perdem. E é assim que ele espalha o culto a ele. E as pessoas apenas o veneram como um deus. E ele tá buscando canalizadores para entrar na dimensão de vocês. Um motivo qual eu ainda não sei. Eu jogo o Bacon pro Pargon, viro pro Trandok. Você falou que foi aí que as coisas começaram a desandar. Foi. Teve alguma coisa... Você não tá mais com elas. O que aconteceu pra você separar? Basicamente, a gente teve uma disputa com outro grupo de piratas. Aí, tipo, o Trandok, ele levanta, tipo, a cota de malha e vê, né, tipo, cicatrizando de um ponto ao outro. E aí eu tiro a bota também, mostro o pé dele todo, né, funhanhado. Então, o nome Pé de Ferro veio depois disso aqui. Porque, basicamente, quando a gente começou a disputa, a gente foi atacado, explodiram metade do nosso barco. A irmã da Heavy morreu, eu quase perdi uma perna, metade de uma costela minha saiu pra fora. E naquele dia o nosso carregamento foi roubado. E isso tudo depois que, coisa de uma semana depois, a gente deixou as minhas irmãs, que são arcanistas. Então alguém deveria estar atrás, porque... Foi daquele dia. Você com certeza chegou a ver esse grupo rival depois? Ou saber pirata. deles? Piratas.
Me refiro porque eu quero saber se a mina dos olhos vermelhos ainda continuou sendo rival deles. Depois que a gente teve toda essa briga, toda a guerra, ela que cuidou, que criou a armação de ferro que segurou meu pé durante muito tempo. Então ela começou a me chamar de pé de ferro. Só que em questão de quase um ano depois ela sumiu. Não sei se foi o luto por causa da irmã que morreu, não sei se foi doença de algo. Eu só sei que desde o dia que ela tentou matar a gente, eu não via ela desde 6, 7 anos. Porque a gente tá subindo essa montanha e ela provavelmente já tá lá em cima porque ela vai ir atrás do engomadinho. Ela vai querer matar a gente. Porque ela pensa que... Sim, mas o que eu tô pensando a última coisa que a gente sabe é que ela foi atrás do engomadinho. Uhum. E que ela precisava de uma mensagem pra... Se ela tiver com esse livro, isso responderia, porque a Lilith tá cada vez mais tendo mais contato com isso. Mas o ponto é, que momento ela pode ter tido conhecimento dele? Será que ela tá com ele agora? Não duvido, que ela estava extremamente forte. Eu tô só no canto da carruagem, escutando, olhando tudo, assim, lixando minha unha. Aí eu viro e falo, é por essas e outras que eu, clériga, não escolhi ainda uma divindade. Porque, ó o que acontece. Tudo doido. Então, Nessa história toda, eu só espero que a própria Catena não esteja sendo influenciada pela criatura amarela. Olha, depois das últimas ações... Se ela falou que vai tacar fogo na cidade, aquele pessoal também, tô achando que o livro... Já passou assim, na mão de uma galera. Ela dormiu com o livro embaixo do travesseiro. Porque sempre falar que a Catena sempre foi extremista desse jeito, então imagina... Assim, ela sempre quis fazer. Agora só teve um empurrãozinho para isso. Teve impulso, né? Uhum. E eu não sei também se os frutos também derivam dessa questão do rei amarelo no final. Pode ser. Item de ritualístico. O Pargon ainda mastigando o bacon, agarrado com bacon, gordura nos bigodes. Ele vira pra vocês. É muito provável que os frutos tenham sido produzidos no mundo de vocês com influência dele ou de conhecimento ou de outras dimensões ou com influência de outras dimensões. E qualquer um que se alimentou do fruto potencialmente tem algum tipo de conexão com o Rei Amarelo. Se eles são capazes de resistir ou não, aí depende de cada indivíduo. A gente tem alguém que tava naquele ataque e tá pendurado. Pendurado? O que é pendurado? Morto? É a cabeça do Minotauro. Ah, tá. A gente pode tentar falar com ele. Nisso, o Pargon, ouvindo a conversa de vocês de usar a magia falar com os mortos pra conversar com a cabeça do Minotauro que vocês carregaram com vocês, ele se vira pra vocês depois de comer o pedaço de bacon dele. Bom plano, porém falta um detalhe. Não é particularmente viável que um morto vai ter uma conversa muito produtiva com a pessoa que o matou. E especialmente quando a clériga que explodiu o peito dele, pelo que eu muito me lembro... Isso é verdade também. Porém, no entanto, todavia, ele não teria problema em falar com alguém que ele conhece ou alguém que se parece com alguém que ele conhece. E ele vira a atenção dele pra Mint. Deixa eu aproveitar e explicar pra vocês como é que essa magia funciona pra vocês poderem se preparar. Você concede um pouco de inteligência a um cadáver à sua escolha. Por 10 minutos, ele poderá falar com você desde que ele tenha morrido no máximo há 10 dias. Enquanto a magia durar, você pode fazer até 5 perguntas. O cadáver sabe apenas o que sabia em vida, incluindo idiomas que conhecia. A resposta são normalmente... Não, ele vai responder 5 perguntas que ele receber. Mas de qualquer pessoa, não precisa ser eu. Ele vai responder as 5 perguntas que ele ouvir. Ele não é compelido a dar respostas verdadeiras se você for hostil a ele ou se ele o reconhecer como um inimigo. Esta magia não devolve a alma ao corpo da criatura, apenas seu espírito animado. Assim, o cadáver não pode aprender novas informações, não compreende qualquer coisa que aconteceu desde que morreu e não pode especular sobre evento futuro. Então, Mint, você vai utilizar o seu recurso de usar a magia disfarce para se transformar no Agus, correto? Isso. Então eu vou só virar pra Lismo. Tudo certo aí? Tudo certo, só começar. Vou me concentrar na aparência do cara. Antes disso, já vou te bufar 2 vezes. Vou te dar uma orientação e uma inspiração de bardo. Perfeito. Caso você precise fazer algum teste, tá aí. Você tem esses 2 buffs que você pode usar. Nisso eu tenho mais o quê? É um D4 pela orientação. E um D6 pela inspiração de bardo. Você pode usar quando você quiser pra qualquer tipo de teste que você queira fazer. Tipo, fazer qualquer teste de perícia. Enquanto isso, eu vou respirando, né? Me orientando. Vamos lá. Fale, cabeça
esquisita. Daí você concentra a sua energia oriunda do ciclo da energia da vida, que transiciona entre a vida e a morte, e ela penetra na cabeça decepada do Minotauro. Por um breve instante, vocês começam a ver esse pequeno brilho roxo florescendo ao redor da cabeça do Minotauro, e então os olhos se abrem. E deles emana uma luz roxa que acende dos olhos dele, e levemente escapando pela boca também, quando a cabeça, o focinho se mexe e os olhos meio que vagam pelo ambiente, ela encantada pela magia da Lismo, observando em silêncio, apenas aguardando. Bom dia, Nakis. Tudo bom? Bora repassar o plano do Tudo grupo? bom. Bora repassar o plano do grupo? Essa é a pergunta? Só pra eu saber. Bora repassar o plano do grupo. O plano era visitar a vila da base da barreira, levar o herdeiro para a troca no pico da barreira, coletar o artefato. Qual o artefato? O artefato era a lira mágica guardada dentro da montanha. O que foi feito dos homens do Samiro? Os homens do Samiro, eles tentaram nos parar na estrada. A mulher de olhos vermelhos chegou primeiro. Você lembra de encontrar um livro ou caixa estranha com um brilho amarelo no dia do ataque do navio do anão? Nós tentamos roubar a caixa, falaram que era muito valioso, mas a mulher dos olhos vermelhos levou ela antes que a gente chegasse lá. E com isso, o brilho roxo dos olhos da criatura se esvai, apaga e a cabeça volta a ficar inerte. Até que no fim das contas, apesar de eu ter gastado inutilmente uma pergunta porque eu sou burra, a gente fez um ótimo progresso, não é mesmo? Tentou ser educado. Nunca mais vai perguntar como a pessoa tá, não é, Mint? Na hora, não era uma pergunta na minha cabeça, eu pensei, e aí, tudo bom, vamos lá, aí eu pensei, puta, não é um tudo bom de tudo bom, cara, mas pelo menos ele, você queria saber se ele sente dor? Aparentemente não, porque tava tudo bem. Dá pra imaginar, ela faz a pergunta, todo mundo atrás da cabeça meio que vira pra ela. Pergunta que a gente não fez, então seria o que fizeram com ela, mas ele disse que fizeram com ela. E qual lugar mandamos o último contrabando, mas de resto, vocês anotaram porque eu não anotei, porque eu tava nervosa. Eu só anotei da lira mágica, do artefato que estava dentro da montanha. E que a Heavy levou... A caixinha. Tem, a gente que não vai precisar mais da cabeça, né? O Thunder tá mutado ainda. Ai, perdão. A gente tava indo pro... Eu já nem lembro a mais gente pra já onde a gente não. tava indo mesmo. A gente já tá quase no pico da barreira, esse lugar, então. Eu queria ver esse pico da barreira. Eu queria ver esse pico aí. Bom, vamos continuar então a viagem pra esse cume, então, né? A gente tem que salvar o seu querido amado. Vamos no cume do almofadinha. Trandok, você consegue perceber isso com facilidade porque é uma coisa que chama a atenção. Anões. A primeira vez que vocês efetivamente veem múltiplos anões, na verdade, parece ser a maioria aqui. Existem alguns tieflings, alguns anões, alguns gnomos, poucos, um ou outro humano, ou talvez meio elfo, não é claro. Muitos com a pele suja de barro ou sujeira mesmo de carvão. Pessoas trabalhando, muitas roupas de couro, um ambiente muito mais quente, embora uma brisa passe pelo ambiente, pela sua área plana. Então, quando vocês chegam nesse ambiente, vocês estão ali na entrada da base da barreira. E o que vocês gostariam de fazer? Bem, a gente se livrou da cabeça lá atrás, né? Isso. Mint, a sua transformação, o seu disfarce dura 1 hora até você desfazer ele. Eu ia falar, a gente demorou menos de 1 hora pra chegar aí? Mais ou menos 1 hora. Estaria no final do seu disfarce. Não, mas uma vez que a cabeça desligou ali, eu voltei ao normal. Beleza, só pra saber mesmo. Bom, a primeira coisa que eu faço é pegar a minha capa de muitos trajes lá, pra tentar me vestir o menos... Não chamativo que isso possível. vai adiantar. Tentar me vestir o mais básica possível, como aquele ambiente e tal, porque já não basta a carruagem chamativa, não preciso chamar mais atenção ainda, né? Eu já boto minha capinha, meu gorrinho ali da capa, tal, meu capuz, e já me preparo pra gente, quando o pessoal quiser descer.
fico meio que olhando. Eles já sabem que a gente chegou. Todo mundo sabe que a gente chegou. Ah, com certeza. O barulho que essa carruagem faz. Certo, agora que a gente já perdeu o elemento surpresa, precisa achar os indivíduos. Tá. Eu ia falar, a gente precisa de se enturmar de alguma forma. Tem uma barraquinha de comida em algum lugar? Pessoal, somos aventureiros também. Aqui tem aventureiros. A gente é só mais um. Sim, Com olha um quantos puta anões, cavalo- tieflings. com uma puta fortaleza de guerra. Somos apenas Você aventureiros, diz o grupo que já tá parou chegando. o carro de luxo do lado do Celta. Eu sou como vocês! A gente não vai conseguir nada ficando parado. Eu vou atrás de uma Não. barraquinha de comida. Se não tiver, eu vou entrar numa taverna pra comer. Eu já Perfeito. vou direto em alguma taverna, barra estalagem, pra pedir um drink e começar a conversar com os itinerantes ali. Lilith e Trandok, vocês também vão atrás de uma estalagem ou algum outro foco? O grupo separou, né? Eu olho pro Trandok. Quer ir pro ferreiro? Anões? Não sei. Vamos tentar pegar a informação. Ok. Então, Mint, Lismo, vocês seguem por um dos primeiros estabelecimentos que parece fornecer alimentos, comida, bebida e etc e tal. E Lilith e Trandok, vocês seguem em direção à forjaria em busca de informações. Só pra checar, vocês gostariam de fazer uma breve pausa aqui ou a gente continua? Se quiser pegar uma coisa pra... Se quiserem comer, beber alguma coisa no banheiro? Eu vou no banheiro rapidinho. Ah, tá, a Já gente, eu volto. pensei que era Vocês! personagem. Vocês! Vocês acabaram de Eu acordar? tô de boas. Boa. Eu tô de boas.